receber vocês. Como foi a semana? Tranquila? Mais ou menos. Não, mas a ideia é a esperança, né? Temos que esperançar sempre. Gente, antes de apresentar a nossa ilustre convidada de hoje, eu queria lembrar duas coisas. Primeiro, 5 horas da tarde, sem falta, viu? Vai vir pão de queijo, tá bom? Semana passada eles esqueceram. Então, sempre às 5, desse pãozinho de queijo e você discretamente sobe, pega seu café, seu pão de queijo, tá bom? Outra coisa, nós combinamos de trazer comes e eu acho que vocês esqueceram, tá bom? Então, elegantemente estou dizendo, não esqueça de trazer os comes, tá? Porque é para todo mundo. E o terceiro aviso é que semana que vem não teremos seminário, tá? A gente retoma dia 22, Semana Santa, ok? Então, semana que vem não tem seminário. É recesso, então não tem, tá bom? Obrigada, Deise. Então, eu quero apresentar, muitos de vocês já conhecem a professora doutora Patrícia Mie Matsuo. E eu tenho que dizer que ela é um orgulho para o PIEC. Ela foi ganhadora da melhor tese da CAPES, tá? De todos os programas do universo, já falei isso para vocês, né? Então, ela foi ganhadora e hoje ela vai trazer uma atividade extremamente interessante, que é o que ela trabalha, tá? Se vocês viram uma maquete, ficaram curiosos, ela vai trabalhar o tema muito além da pesquisa, círculo virtuoso com instituições e políticas públicas. Como sempre, a professora vai apresentar, depois abrimos para perguntas. E, de novo, lembra, às 5 da tarde chega o pão de queijo e você levanta, vai tomar um cafezinho, tá bom? Muito obrigada, Patrícia, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz, né, de estar de volta aqui na casa, no PIEC, no programa, e poder compartilhar um pouco da pesquisa e dos meus aprendizados. Quando a professora Maria Helena me convidou, eu comentei que eu gostaria de trazer para o seminário não só a parte da pesquisa, da teoria, mas um pouco da vivência que eu tive ao longo do doutorado, como se fosse a fala de uma irmã mais velha, né? Acho que foi isso que eu propus para ela e ela aprovou. Então, acho que essa é a intenção de hoje. Então, eu acho que primeiro, né, quem sou eu? Que acho que isso diz muito do que a gente e como a gente vai desenvolvendo as nossas escolhas durante a vida. Então, eu sou neta de imigrantes japoneses, sou filha de um comerciante, de uma agricultora, que infelizmente não tiveram a chance de terminar o ensino fundamental. Mas que mesmo assim incentivaram todos os filhos a estudarem e principalmente a seguirem, entrarem numa universidade. Eu fiz toda a minha formação na escola pública, e eu tenho muito orgulho de falar isso. E acho que é só para, né, colocar entre parênteses, não sou filha de cientistas, neta de cientistas, né? Eu me tornei cientista ao longo da minha trajetória, ao longo da minha formação. E aqui a foto, né, da família da minha mãe. Ela é a caçulinha aqui. São 11 filhos e o 11º estava na barriga da minha avó. Tá? Aqui. Aqui minha avó, meu avô e todos os filhos. Eles são de uma província do sul do Japão que chama Kagoshima e vieram no começo de 1900 e pouco, antes da Segunda Guerra. Então, todos são filhos brasileiros. E aí eu dividia essa fala em 3 partes. Então, primeiro, a pesquisa em si, né, porque, afinal, a gente está num programa de pós-graduação. O segundo, vou trazer um pouco do lado B da pós-graduação. E a terceira parte, algumas experiências e vivências que eu tive desse círculo virtuoso que eu chamei entre pesquisa, as instituições e políticas públicas. E a primeira pergunta que eu tenho é: você já foi atingido ou atingida por algum desastre? E aí eu peço para levantar a mão, para a gente saber. Algumas pessoas já ouviram essa apresentação. Vou começar ali do fundo. Tudo bom? Qual?
Ai, não pega? Ah, tudo bem. Então a gente pode começar do fundo, aí vai passando, tentando passar o microfone até aqui embaixo, tá? Bom, perto da minha casa tem alagamento, então acaba ficando tudo, quando chove um pouquinho demais, já dificulta até vir aqui até para a faculdade, né, por Sim, causa dessas né? coisas. Afeta a nossa mobilidade, né? Mais alguém? Pode ir passando. É, eu presenciei, acho, dois desastres. O primeiro, eu sou do interior do Rio e na minha cidade tem um rio que corta a cidade, Que cidade é? Santo Antônio de Pádua. E no final do ano é o tempo de chuva e aí enche. E aí a minha recordação de infância é dormindo e todo mundo acordando a gente assim, tá entrando água em casa. Isso foi um desastre assim. E o segundo, que foi a pandemia, que para mim foi o Tá. pior de todos. Sim. Acho que é só quem levantou a mão, mas não sei se foi. Eu passei por no caso, quando eu era criança, eu lembro vividamente de uma enchente lá na minha cidade de Mauá. E daí teve uma enchente que entrou água na escola e a gente teve que ir ao balde e ficar, tipo, tirando, assim. Foi algo que me marcou muito. Era escola pública? Era. Tá. Mauá é um município bastante atingido. O meu também foi com enchentes e apesar da minha casa estar num lugar bem alto, então não é atingida pela água sendo alta, mas quando chove muito forte assim, já aconteceu de entrar água na minha casa inteira por cima mesmo, assim. Então, aconteceu isso. No meu caso, foram vários terremotos. Sou chilena. É uma outra vivência, né? No meu caso foi quando teve aquele coisa bem perto de Angras, tinha uma pensão Satiko no japonês, e aí eu fui lá com a família e por sorte eu fui com um pesquisador japonês. E no Japão eles fazem muita prevenção de acidente, né? Aí começou a escorrer a água e ele falou, assim, não é bom, hein? Então é melhor a gente evacuar. Nós saímos, aí chamamos o barco para ir para a terra, né? Tá numa ilha, e foi sorte, porque depois a gente viu que ele levou toda aquela casa, né? Se a gente tivesse ficado lá, realmente foi uma coisa pavorosa. Foi quando, Então, professor? Eu não sei, eu acho que foi uns 15 anos atrás, viu? 15 anos atrás, que teve aquele... como é que chama? Eu não sei, foi lá perto de uma ilha de Angra dos Reis, lá. Sim. Então, terra, foi uma coisa assim pavorosa. Não foi tsunami, foi Terra, deslizamento. Né? Eu acho que no Japão eles fazem muito treinamento, né, com as crianças, de ficar debaixo das coisas para fazer treinamento. E no Brasil não tem isso de fazer um treinamento. Tem lugar que é perigoso fazer esse escoamento tal com segurança, né? Então, ler os avisos da natureza. Então, acho que a gente não faz isso aí, né? Olha, está perigoso, então é melhor a gente ir para outro lugar. Obrigado. Eu moro em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, né? E 2023, acho que foi 2023, né? Teve aquelas chuvas, né? Muito intensas, apesar de eu morar na região central, que foi mais atingido ali na parte da Costa Sul. Lá onde eu moro tem uma estrada de terra, né? Então lá teve também alguns deslizamentos, né? Então essa foi o que eu tive mais próximo, né, de desastre. Mas depois a gente andando, né, pela rodovia, que eu ia muito para o Guarujá, nessa rodovia, eu fiquei impressionada, assim, como mudou muito até a dinâmica, né? Assim, tanto da cidade quanto das cachoeiras, né? Parecia que a cachoeira ali de Toque-Toque Grande, né, que a gente sempre passava lá, até hoje, assim, ela está totalmente mudada, né? Assim, desconfigurada, né? Por conta ali da enxurrada que teve. Eu acho que também enchente. Lá no Rio eu morava num bairro que costumava encher muito. E aí algumas chuvas, acho que foi 2006, teve uns anos específicos que encheu tanto. As casas no meu bairro, elas já começaram a ser construídas com uma barreira.
Então você ou colocava para entrar na garagem, e na escola também, ele falou uma vez, encheu a escola, a gente ficou preso durante o dia inteiro até abaixar o nível da água. E um perrengue chique que eu já passei por um furacão, quando eu tava viajando fora. Furacão Irma. É chique porque foi nos Estados Unidos, aí não, não foi um desastre para eles. Mais alguém? Tá ótimo. Gente, agradeço aí os depoimentos, né? Eu acho que isso mostra um pouquinho como que os desastres, infelizmente, estão começando a fazer parte da vida de várias pessoas, né? Então, alguns têm memórias mais da infância e outros já são mais atuais, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho. Enquanto isso, né, aproveitar o tempo, eu vou circular aí o livro, tá, da tese. Eu vou explicar mais, mas eu já vou circular, que vai ser doado para a biblioteca do Instituto de Biociências. Ups. Ih, gente. Acho que travou. Será que eu perdi? Ah, pronto. Aí eu tenho uma pergunta. Os desastres são naturais? Quem participou da aula, segura um pouquinho a resposta, tá? Tem 2 que fizeram uma disciplina ano passado com a gente. Que a gente às vezes escuta, né, na imprensa. Os desastres naturais, desastres naturais. Mas será que eles são naturais? O que vocês... Pode falar, gente. Ah, precisa do microfone? Eu acho que alguns. Sim, mas se a gente pensar na realidade brasileira, tá? Os eventos climáticos, eles são naturais, apesar de estar se identificando, mas tudo está relacionado à infraestrutura, a investimento que você tem onde as pessoas, e qualidade de vida onde as pessoas estão morando. Então, acho que o desastre acaba não sendo natural. Isso. Ah, tem alguém que levantou a mão lá também? É bom que eu vou fazer bastante exercício. Não, acho que o fenômeno é natural, o desastre não, né? Porque o desastre é o fenômeno aplicado na realidade social, e aí... É isso mesmo. Então, a gente tem um cenário que a gente tem fenômenos naturais, né? Por exemplo, a chuva. E olha que hoje em dia, muitos meteorologistas falam assim, até a chuva hoje não está tão natural assim, né? Mas se a gente pensar, tem um elemento, um fenômeno natural, e tem todo um contexto social onde essa chuva cai, que revela todas as desigualdades sociais presentes nesses territórios, falta de políticas públicas, e questões sistêmicas, né, do próprio crescimento econômico e social, que cria todas essas situações de vulnerabilidade. Então, os pesquisadores desse campo, eles costumam falar que desastre é a concretização dos riscos que já existem naquele território. Tá? Então, por isso, no Brasil, a gente tem adotado essa terminologia que os desastres não são naturais. E é muito importante que a gente difunda mesmo essa ideia nos nossos espaços educativos, nos nossos espaços de diálogo. E a gente adota, então, o termo desastres socioambientais, justamente para trazer essa questão social, para o poder de transformação desses cenários de risco. Porque, muitas vezes, quando a gente escuta, é um fenômeno natural. Se é natural, eu posso fazer o quê? Né? Então, esse entendimento também, essa desconstrução, desnaturalização dos desastres, é algo fundamental na abordagem desses trabalhos, né, educativos ou da pesquisa. E aqui um pouquinho dos desastres que a gente tem enfrentado este ano. Tá? Então, se a gente pensar ondas de calor, secas, alagamentos, incêndios, epidemias e deslizamentos, dependendo da região que a gente está no Brasil. Então, se a gente pensar ondas de calor que a gente teve alguns meses atrás, quem passou por muito calor nos seus espaços de vida, de trabalho, né? Então é isso. De alguma forma, todos nós estamos cada vez mais suscetíveis
aos efeitos desses desastres, né? Aqui um pouquinho de algumas notícias que saíram recentemente, e principalmente aqui, que foi semana passada, tá? Que foi acionado esse gabinete de crise. Eu trabalho com essa temática e educação desde 2016. E acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi isso muito forte na imprensa, dias antes do dia previsto para ter muita chuva. Tá? Então, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, se vocês tinham alguma programação no final de semana em alguma área aberta, se chegaram a repensar, mas acho que foi a primeira vez que a imprensa massivamente começou não, mas acho que deu um destaque muito maior do que vem dado para essa questão do fenômeno que aconteceu no final de semana. Tá? Então, acho que isso também são processos de transformação, mobilização, processo de educação que a gente espera mesmo que aconteça na sociedade, e aí a imprensa também é um veículo e um ator social muito importante para esse processo todo. E aqui alguns dados, né? Então, são dados de 2018, então a gente acredita que são, quer dizer, o primeiro, né? Que hoje a gente tem esse número muito maior, então mais de 8 milhões de pessoas no Brasil, brasileiros e brasileiras, estão expostos a desastres, principalmente inundações, enxurradas e deslizamento de terra em todas as regiões do Brasil. Tá? Foi um estudo junto do CEMADEM, que eu já vou falar daqui a pouco, e do IBGE, e esse último dado que eu trouxe aqui, especificamente de São Paulo, né, da região metropolitana de São Paulo, tem mais de 750 mil áreas de risco. Tá? Isso é um levantamento da Defesa Civil. Então, isso mostra um pouquinho de qual que é esse cenário que a gente tem, principalmente nos grandes centros urbanos. Pensando no público escolar, né, quem trabalha em escola, ou quem pretende... Tá, então, a gente sempre tem aqui no PIEC professores e pessoas que, de alguma forma, no futuro, podem também estar em sala de aula. Esse é um cruzamento dos dados do INEP, da localização das escolas e as áreas de risco de 800 e poucos, eu não lembro exatamente, 837 municípios, que, na época, eram monitorados pelo CEMADEM. Então, com esse cruzamento, chegou-se ao número de quase 2.500 escolas localizadas em áreas de risco hidrológico, ou geológico. A maioria dessas escolas públicas. Então, isso é também um estudo de 2018, que tem movimentos e pesquisadores querendo refinar esse estudo e fazer uma ampliação, mas que nos mostra a necessidade e urgência de trabalharmos com essa temática nos nossos espaços escolares formais. Tá. E aqui, então, e isso que também me motivou a escolha do tema da pesquisa, que eu comecei em 2018 aqui no PIEC, e o objetivo foi justamente analisar qual o panorama dessas práticas escolares sobre educação, redução e risco de desastres desenvolvidas no Brasil, principalmente a partir de uma campanha educativa, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Porque em 2018, então, o tema tinha um pouco na imprensa, mas não era tão intenso como era hoje. Então, eu queria realmente saber, será que tem escolas no Brasil que trabalham com inundação, deslizamento de terra? Se elas trabalham, onde essas escolas estão? Né? Em que regiões do Brasil? E o que elas trabalham? Então, eu fiz uma pesquisa numa ação de educação do CEMADEM. Alguém já ouviu falar do CEMADEM? Quem já ouviu falar? Pode levantar a mão. Tá. Então, o CEMADEM é um Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, né? É o título, mas geralmente a gente às vezes nem fala, mas é o nome da instituição. Criado em 2011, depois daquele grande deslizamento da região serrana do Rio de Janeiro, que levou a óbito quase 1.000 pessoas. Tá?
é uma instituição de pesquisa ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e está localizado bem próximo da gente, no município de São José dos Campos. Ele monitora, esse número até não está tão atualizado, ele monitora 1.133 municípios atualmente, ou seja, 1/5 dos municípios brasileiros, e desenvolve ações, então, além do monitoramento desses municípios, né, então tem uma equipe que fica 24 horas, 365 dias fazendo esse monitoramento, ações de pesquisa, de educação e também políticas públicas. Então, dentro do CEMADEM, na parte de educação, existe uma campanha de mobilização para levantar esse tema nos diversos espaços sociais. Começou dentro da escola, mas hoje qualquer coletivo pode participar, que se chama campanha #Aprender para Prevenir. Tá? Então, esse ano é uma campanha anual que tem o objetivo principal de identificar, incentivar práticas sobre essa temática, qualquer prática. Então, eu analisei as 4 primeiras campanhas, de 2016 a 2019. E por que não de 2020 para cá? Começou a pandemia, o formato da campanha mudou muito, porque aí eram ações isoladas, não eram ações dentro da escola, e eu também precisava fazer um recorte da pesquisa, né? A gente pode falar, porque senão não tem fim. Então, eu precisava delimitar para começar essas análises. E, mesmo assim, eu tinha um mar de dados. Tá? Eu gosto de falar isso. Talvez alguns de vocês não estejam nessa fase ainda, né? A professora falou que tem muitos que entraram esse ano, mas chega um momento da pesquisa que parece que a gente tem um mar de dados. E aí é esse desafio mesmo. O que eu vou analisar, como eu vou analisar, né? E aí a gente tem que fazer, literalmente, esse mergulho nos nossos dados. Então, é um pouquinho desse meu percurso, né, de uma forma bem resumida. Então, eu tinha 309 práticas inscritas nessa campanha, dos 4 anos, 309. E aí eu fui fazendo algumas decisões. Tinha práticas de escolas, defesa civil, de universidades. Então, eu queria ver, especificamente, como era a prática nas escolas, com as escolas. Então, principalmente, a que foram inscritas pelas escolas e algumas das defesas civis ou universidades, mas que efetivamente tiveram envolvimento das escolas. E aí, nisso, então, eu fiz esse recorte do ensino formal, eu cheguei a 238, e aí eu fiz, então, uma análise, né, análise de conteúdo e também com elementos da complexidade, e fiz tanto análise documental quanto entrevistas. E aí, qual critério para eu fazer as entrevistas? Não dava para fazer com 238 instituições. Eu identifiquei quais eram as instituições que participavam mais de uma edição da campanha. Porque, por incrível que pareça, tinham instituições que participavam todos os anos. Isso me deixou curiosa. Nossa, por que será que aquela instituição, lá no interior de Minas, ela se inscreve todos os anos, né? E aí, então, eu fiz uma seleção, eu cheguei em 33 instituições, se eu não me engano, estava na pandemia já, e aí eu fiz um e-mail convite para participar de uma roda de conversa. Eu não quis chamar de uma entrevista, porque a minha ideia também era que a gente pudesse fazer uma troca, né, conversar, não um sistema de entrevista, né? Então, foi feito um convite, e as pessoas que me responderam e que aceitaram participar foi quem eu fiz essa conversa. No total, foram 10 instituições, e foi muito interessante, porque eu pensei inicialmente que eu ia conversar só com o professor ou a professora que fez a inscrição. E o que aconteceu na maioria dos casos, a professora falava assim: posso trazer meu colega de matemática, porque ele também fez o projeto comigo? Ah, claro! Aí a outra falava assim: olha, posso trazer o coordenador da Defesa Civil? Porque ele desenvolveu o projeto. Na verdade, ele que me incentivou a começar esse tema. Então, no final, era quase como eu tinha quase um grupo focal, né? Porque eram 2, e teve uma instituição que foi muito interessante, que era uma doutoranda, que trabalhava no Instituto de Cegos do Mato Grosso, e ela quis convidar os ex-alunos cegos
que ela fez esse trabalho. Então, aí, no caso, a gente teve a entrevista e pensando nessa questão de inclusão também. Então, foi bem interessante. Então, esse foi um pouquinho do meu percurso. E aqui um pouco dos resultados, né? O principal, né, a maioria foram escolas, da área estadual e municipal, mas também algumas federais, ou seja, 97% de todas essas práticas escolares vieram de escolas públicas. E se a gente pensar agora nos níveis de ensino, a gente teve principalmente, então, Fundamental 1 e médio. Sendo que a campanha, quando ela foi idealizada, foi principalmente para anos finais, né? Na época a gente falou anos finais e médio. Mas isso mostra um pouquinho para a gente essa possibilidade de trabalho com praticamente todos os níveis, né? E algo que eu discuto um pouco aqui na tese, no livro, esse público aqui, né, de jovens e adultos, que é uma lacuna dentro dessa temática, né? E, ao mesmo tempo, uma grande potencialidade, porque são pessoas que tomam as decisões de proteção e segurança da sua família. E, muitas vezes, decisões comunitárias também. Aqui um pouquinho das modalidades, né, dos tipos de atividades mais desenvolvidas. Acho que eu identifiquei mais de 80 tipologias diferentes nessas 238 práticas, e essas foram as 10 mais frequentes, tá? As que mais foram desenvolvidas. Então, são muito variadas. Então, desde, né, palestras, oficinas de diversas naturezas, exposição, parte de pesquisa, monitoramento e o pluviômetro. E eu deixei aqui por último em amarelo, porque o pluviômetro me chamou muita atenção durante as minhas leituras. Porque eu identifiquei que, dependendo de como o professor trabalhava, ele poderia ter uma abordagem mais tradicional, tá? Mais expositiva e menos ativa, né, aqui no caso, ou ela poderia ter uma abordagem mais investigativa e cidadã, né? Ou seja, uma abordagem mais ativa. Então, eu comecei a perceber que o pluviômetro ele poderia apresentar todos os tipos de abordagem. Depende muito de como a professora trabalhava em sala de aula. E aqui eu acho que foi como é que fala? Divisor de águas, né? Um divisor de águas assim da pesquisa, porque quando eu criei as categorias, geralmente a gente das áreas, né? Quem é da área das ciências naturais, assim, a gente tem costume de colocar tudo em caixinha, né? Classificar. Então, foi o que eu fiz inicialmente. Eu coloquei numa tabela. E quando eu coloquei numa tabela, e aí, eu vou colocar o pluviômetro em todas? Então, a tabela não vai me servir para essa classificação. E é isso, eu fiquei pensando, até que eu criei um círculo, e depois lembrei de um instrumento, que eu ainda não lembrei o nome. Parece aquele pessoal da física, círculo de Venn. Mas não é o círculo de Venn, era um outro círculo que a minha mãe comprou quando eu era criança, que você girava, e dependendo do país ou do estado, a casinha se posicionava na resposta, número de população, capital. Então, você girava esse disco e a informação aparecia. Enfim, era algo que vendia assim, na rua. E aí, então, se alguém lembrar o nome, mas... Mapa Celeste? E aí, até que eu cheguei numa representação para colocar essa informação e para fazer a classificação que eu gostaria, tá? Que é a mandala. Então, eu criei essa área central, então acho que eu posso explicar um pouquinho.
O que estava lá, o que seria, né, a categoria que é expositiva, aqui é a explicação do que é essa categoria expositiva, do que eu considerei. Então, aqui na parte externa do verde escuro são as 5 categorias. Nessa parte aqui, verde água, a descrição do que é cada categoria. E aqui dentro, solto, né, de forma de modelo, estão as diversas modalidades didáticas que eu encontrei na região, mais ou menos, onde ela aparecia mais. Tá? Então, por exemplo, o pluviômetro, neste caso, está aqui, em experiencial. Né, que os alunos, as alunas têm a chance de criar o seu pluviômetro com garrafa PET, manipular, enfim. Só que o pluviômetro ele poderia estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. Né? Então, era uma forma livre. Eu precisava de algo central livre para posicionar essa prática da escola em qualquer uma das abordagens. Tá? E aí que nasceu a mandala. E aí foi um processo de criação, que eu posso também acho que falar agora. Não fui eu que fiz. Chega o momento da pesquisa, ou a gente faz isso, ou a gente faz aquilo. Principalmente quando a gente está escrevendo. Eu não tinha essa habilidade de fazer criação, usar no Canva. É legal, mas acho que a gente perde um tempo lá brincando e montando. Então, nesse caso, eu pedi para uma pessoa, no caso a minha sobrinha, que já era designer, fazer a criação da mandala. Tá? Então, esse é uma sugestão também. Acho que a gente não precisa ser design, dominar, saber todos esses programas, o que o Canva pode fazer, ou outro programa, mas se você tiver bons contatos e poder fazer esse processo de co-construção, eu acho que aí a gente tem parcerias que ajudam a desconstruir a apresentação dos nossos dados de pesquisa, tá? Até talvez para fora do ambiente acadêmico. E ser bonitinho ou ser coloridinho, de forma nenhuma tira a qualidade e todo o processo de investigação, de criação, de reflexão de uma pesquisa qualitativa. Tá? Então, acho que é mais um convite aí para quem tem habilidade, ótimo, eu não tenho. Então, eu tenho a habilidade de fazer pontes. Então, eu prefiro encontrar pessoas que tenham essa habilidade para fazer isso, e, de alguma forma, essas pessoas estão sempre comigo em todas as apresentações e todos os espaços de divulgação. Tá? E aqui um pouquinho de um uso da mandala, tá? Que ela pode ser uma análise temporal da prática da mesma instituição. Então, aqui, por exemplo, é uma defesa civil que participou da primeira campanha em 2016, e aqui a mesma instituição em 2018. Então, eu coloquei um pouquinho como é que ela desenvolveu, né? Então, palestras, aqui no eixo, nessa área, aqui no campo do expositivo, mas também construiu o pluviômetro. Né? Então, teve participação dos estudantes, então eu coloquei aqui experiencial, e coloquei também aqui em comunicativa. Em 2018, eles continuaram fazendo palestra e também continuaram fazendo oficinas de pluviômetro, mas começaram a ter algum exercício inicial, mas já um movimento de investigação, tá? Que é o cálculo do volume dessa garrafa PET. Então, aí eu consegui colocar, né, na minha leitura, esse início de movimento para essa abordagem investigativa. Tá? Ou seja, pode ser uma ferramenta para um início de um projeto, de uma ação, para um planejamento, do monitoramento e até um processo de avaliação. Tá? Dentro dessa temática, sim, eu acho que não tem que uma ação tem que ter todas as abordagens logo de cara. Né? Pelo contrário, eu acho que o importante é começar. Acho que a mandala ela traz essa reflexão da nossa própria prática. Quando a gente está imerso nela, às vezes a gente não consegue identificar essas abordagens. Então, é mais um movimento mesmo de sentar, olha, como será que estão as nossas práticas? Será que a gente está conseguindo trazer o que a gente tem como objetivo lá da nossa ação, da nossa sequência didática, enfim, da disciplina? Então, acho que esse movimento reflexivo, e se pudesse ser coletivo, melhor ainda.
E aqui um pouquinho dos desafios, né, que eu coloco, de desnaturalizar, então, os desastres, que eu comecei no início. É importante reconhecer as escolas como produtoras desse conhecimento que está sendo gerado no chão da escola. A formalização também dessas práticas. Então, isso não acontece só com temas de riscos e desastres, a gente sabe que com outros temas, mas muitas vezes nasce de um interesse pessoal de um professor, que pode ser não acolhido pela coordenação e pela direção. Mas se esse professor sai, o que às vezes acontece é que essa temática ou essa ação na escola também vai com esse professor, não fica na escola. Então, a gente precisa também ter meios de formalização dessas práticas, através da integração nos projetos políticos pedagógicos, integração dessa temática que está cada vez mais presente nos currículos estaduais e municipais. O currículo de São Paulo conseguiu fazer a integração no componente curricular de geografia com o termo desastres socioambientais. Então, é isso, né? São um passinho de cada vez. E também, aqui, no caso, eu trouxe para as pesquisas, né? Então, ampliação dessa perspectiva crítica sobre essas práticas e todas as possibilidades que a gente tem, né? No sentido de também levantar nos nossos espaços os fatores geradores desses cenários de riscos que a gente tem, né? É importante a gente conhecer as formas de monitoramento, as formas de atuação, mas é importante também a gente refletir nesses processos lá raiz, que originam todos esses cenários. Então, aqui tá. Então, faz parte da pesquisa, tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta específica agora. Ou... Oi, Patrícia, boa tarde. Assim como alguns colegas aqui, eu também faço a disciplina da professora Rosana, e hoje ela solicitou que a gente lesse o artigo seu em autoria com ela, né? E aí me chamou a atenção um trecho que você fala que em 2012 foi um marco em termos de legislação, né, sobre esse tema no currículo das escolas, que em 2017 começou a haver um retrocesso, e aí com a entrada do Bolsonaro, aí você percebeu meio que um sucateamento, meio que um problema aí. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre essa trajetória aí da temática. Tá. Qual o seu nome? Celso. Celso, muito, muito interessante a sua pergunta. E que legal que você vai estar na disciplina também. Então, o Celso trouxe uma informação muito importante, né, que em 2012, então, se a gente pensar, teve o desastre na região serrana do Rio de Janeiro, 2011, criação do CEMADEM, 2018, tem a lei, né, olha que bonito, a Lei de Proteção e Defesa Civil, a Lei Nacional de Proteção e Defesa Civil, então, que foi promulgada em 2012, e na lei faz a inclusão da temática de proteção e defesa civil, né, mas de alguma forma é um caminho para trabalhar essa questão dos desastres e prevenção na LDB, né, ou seja, faz uma articulação com a legislação da educação, 2012. Em 2017, aí estava no governo Temer ainda, ele revogou essa inclusão e deixou como temas transversais e temas opcionais aos currículos estaduais. Então, hoje no Brasil, essa temática está como opcional aos currículos estaduais e municipais. Tá? Então, o que a gente tem visto aí é que tem alguns movimentos, por conta de toda a temática, de revisão ou inclusão desses conteúdos. Tá? Recentemente, tem outra política também de integração de temáticas relacionadas a mudanças climáticas, né, nos currículos. Então, agora acho que a gente tem também uma outra possibilidade de integração e abertura para incluir essas discussões nos currículos estaduais e municipais.
Tá? Então, acho que é sempre um processo, né, que a gente vai conquistando e buscando formas também de implementação dessas políticas. Né? Então, a lei, o documento é importante, mas a gente também precisa, efetivamente, de programas, recursos e pessoas para fazer isso acontecer. Tá? Bom, então, vou continuar, mas depois, se alguém quiser, também pode perguntar no final. Vou apresentar o lado B, então, da pesquisa. E aqui eu decidi trazer um pouco de como que o desastre também faz parte da minha vida. Eu fiz a pergunta no início, né? Mas eu também fui vítima de inundações, no caso do rio Tietê, no município de Mogi das Cruzes, que é o terceiro município por onde o rio Tietê passa, depois, né, de nascer em Salesópolis, quando eu era criança e quando eu entrei na universidade. Então, e não só a minha casa, né, a casa dos meus pais, entrou até a altura do rodapé, quando eu era criança, e depois de uns 12 anos, entrou de novo na altura do rodapé, só que todo o nível da casa já estava mais alto, e entrou na altura do rodapé. Né? Então, assim, no nível maior. A gente também, na época, não teve nenhum tipo de orientação, o que a gente fazia, o que deixava, o que levantava, desligava a energia, ficava na casa, saía. Saía, vai para onde? Volta quando? Pode beber água da torneira? Não pode? Então, são esses desconhecimentos, né, que eu passei com a minha família. E as minhas escolas também. Então, as minhas 2 escolas também foram inundadas, tá, em um desses episódios. Então, de alguma forma, isso deu um novo significado também para a pesquisa. Tá? Nesse sentido de eu me reconhecer também como vítima. E isso só aconteceu, acho que em 2017, durante uma oficina do CEMADEM Educação, que a coordenadora perguntou a mesma coisa. Alguém aqui foi vítima de algum desastre? E aí que eu me dei conta, né, aquela tomada de consciência assim, do que o Paulo Freire fala. Uau, eu também fui. Olha que coisa interessante, né? Então, assim, eu acho que é isso. Quando você toma, eu acho que eu sou um exemplo assim do que o Paulo Freire coloca. Então, essa tomada de consciência fez eu ter certeza da escolha do tema da pesquisa e também a escolha do tema da minha vida profissional, né? Que isso tinha muito mais sentido e eu poderia falar não como uma pesquisadora de longe que acha que a família passa isso ou aquilo. Não, eu lembro de tudo que a gente passou, né? Então, aqui um pouquinho, assim, acho que das escolhas do tema, né? Eu acho que quem está numa fase de decisão, de tema, quem está no mestrado, que ainda acho que está definindo, né? Tem um período. Acho que minha dica de irmã mais velha aqui é um tema que faça sentido para você. Um tema que, de alguma forma, faz seus olhos brilharem. Porque vai ser um tema que vocês vão ter que ler bastante. Né? Então, de alguma forma, é importante que esse tema toque em algum lugar aí da sua alma, da sua essência, sabe? Porque a gente pode escolher N temas, gente, né? Dentro do ensino de ciência, a gente pode escolher N temas. Então, se a gente pode escolher um tema, que seja um tema que tenha esse sentido para vocês, tá? E aqui são alguns, do lado B da pesquisa, acho que aqui eu só trago coisas boas, tá? Mas depois, em uma outra fala, o pessoal perguntou das coisas ruins, mas eu acho que vamos falar das coisas boas, mas eu posso também depois falar para vocês e como que a gente vai superando isso. Que são, acho que, alguns momentos de pausa, né, que eu chamo de pausa criativa. Aqui eu trago um exemplo de fazer parte a um grupo de pesquisa. Tá? Para mim, eu só fiz o doutorado porque eu já tinha um grupo de pesquisa antes. Eu comecei a participar de um grupo de pesquisa 2 anos antes de entrar no doutorado. Porque a minha vida acadêmica não foi linear, tá? Esse é outro ponto. Eu não terminei a graduação, eu já entrei no mestrado e já entrei no doutorado. Tá? Então, eu terminei a graduação depois de 4 anos que eu entrei no mestrado, porque eu trabalhava, e depois teve um intervalo de 12 anos. Tá? Então, a escolha para voltar na academia,
eu só voltei porque eu tinha um grupo de apoio, o grupo de pesquisa. Tá? Porque o desenvolvimento, as análises, os dados, ela é muito individual, né? É muito solitário. Eu acho que a gente tem outros momentos que não precisam ser solitários. Tá? Eu acho que não é regra, mas eu estou contando assim, a minha experiência que foi muito importante. Você identificar que o que você está sentindo em relação à sua pesquisa, talvez dúvidas, às vezes algumas inseguranças, não é só sua, mas faz parte do ambiente de pesquisa ou do momento que a gente está passando dentro da pós-graduação. Tá? Então, eu acho que é muito importante ter. Se o seu orientador, sua orientadora, não tem grupo de pesquisa, talvez você consiga identificar um outro professor, uma outra professora, que tem algum alinhamento, que dialogue de alguma forma com o tema da sua pesquisa, ou com a metodologia que você vai usar. Mas eu acho que é muito importante a gente ter, tá? Esse grupo. Seja ele qual for, aqui na USP, ou em outra universidade, de um possível co-orientador. Mas eu acho que é sempre super válido. Aqui, o primeiro caso é só para quem está no doutorado. Tá? Tem doutorandas aqui hoje? 2, 3. Tá. Porque aqui, no caso, essa escola de formação é só para doutorandos. Tá? Eu não sei como é que está agora, se é cada 2 anos, mas a ABRAPEC, então, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Pesquisa de Educação em Ciências. Tá? E eles têm uns eventos que acontecem periodicamente e eles promovem essas escolas de formação para pesquisa. Gratuitos, eles fazem um processo seletivo, mas eu acho que é muito interessante para a gente também rever as nossas pesquisas a partir de doutorandos, doutorandas, professores e professores de outros programas do Brasil. Tá? Então, acho que fica a dica aí para participar, que eu acho que é sempre muito válido. E o outro ponto também, que para mim ajudou muito, é escrita colaborativa. Não é fácil escrever artigo, não é fácil escrever uma dissertação, um projeto de pesquisa e nem uma tese. Né? E a gente só aprende escrevendo. E, para mim, foi muito importante ter a possibilidade de escrever junto. E, para mim, não foi nenhum problema, às vezes, ficar lá como última coautora, porque é um processo de aprendizagem de ver como outros professores, né, às vezes com orientadora, mas às vezes com outros pesquisadores, no meu caso do CEMADEM, que já eram doutores, ver como que eles estruturavam o texto, como que eles faziam as análises, como que eles colocavam a informação no texto. Então, acompanhar esse processo de construção de um texto, de um artigo, principalmente, é muito rico. Né? Então, se vocês têm essa oportunidade nos grupos de pesquisa, não sei, de algum projeto, de participar de uma escrita colaborativa, seja até de um resumo de congresso, um capítulo de livro, eu acho que é muito interessante essa vivência. Tá? Então, acho que é uma dica e eu acho que é uma sugestão, porque aí a gente vai aprendendo a escrever. E a gente consegue também trabalhar com as nossas inseguranças, tá? De escrita. Eu acho que é um processo muito rico. Um outro, para mim também foram momentos muito importantes dessas pausas criativas, que é participar de projetos de extensão universitária. Se puder ser dentro da mesma temática, é melhor. Né, eu acho, porque você continua, de alguma forma, ligado àquele tema, mas você dá uma pausa lá nos seus dados. Sabe? Tem hora que a gente precisa ter um distanciamento, a gente precisa deixar aquilo maturando, sabe? Descansando um pouco, e eu acho que você deixar lá os seus dados, suas análises no canto, e participar de uma atividade prática sobre aquele tema, às vezes você pode ter uma luz, um insight de como analisar aqueles dados que está empatado, ou aquele parágrafo do texto que você não sabe muito bem como colocar. Às vezes é nessas atividades
práticas com o público, com outros grupos de outros pesquisadores, a gente pode também dar um respiro, sabe? Eu acho que a gente precisa criar, e eu acho que é cada um criar as suas estratégias de pausas criativas, tá? Para a gente ter esse respiro, tá? Que eu estou trazendo algumas acadêmicas, mas pode ser quem toca música, quem gosta de cinema. Eu gosto de trilha, por exemplo, né? Então, assim, comida. Acho que a gente precisa incluir na agenda da pós-graduação essas pausas criativas, tá? Para a gente passar de uma forma mais leve, mais tranquila, tá? Pela pós-graduação. Então, aqui são dois projetos com grupos de pesquisa da EASH, da sede da professora Maria Helena, tá? Então, é muito interessante e muito rico todo esse processo também. O outro ponto foi o doutorado sanduíche, né? Então, o PIEC, eu acho que ainda tem, né? Acho que tem as bolsas de internacionalização, tá? No caso, também é para o doutorado. Mas é algo que quem está no mestrado e já está vislumbrando o doutorado é algo já para ir pensando. É uma vivência incrível, e eu acho que não só do lado acadêmico da pesquisa, sabe? É você, enquanto pesquisadora brasileira, tendo essa oportunidade de ter uma bolsa, no caso da CAPES, né, no Ministério da Educação, para fazer um aprofundamento da sua pesquisa em universidades de fora. De alguma forma, a gente também é um divulgador, né, da nossa pesquisa, do Brasil, da universidade, em outros espaços. Eu acho que isso também é muito importante. E é uma vivência que ninguém tira da gente, né? Acho que todo o processo de conhecimento, aprendizagem, mas eu acho que isso aqui é muito especial. E, no meu caso, aconteceu durante a pandemia. Teve um aditivo, assim, um elemento estranho, assim. Eu era para ter ido na Universidade Autônoma de Barcelona, num grupo que trabalhava educação ambiental e complexidade. Tudo certo, visto, passagem, hospedagem de 1 semana, 10 dias, seguro viagem, a casa já estava fechada aqui no Brasil, 3 dias para viajar. A Espanha fecha a fronteira. E logo depois a CAPES suspende a saída de todos os brasileiros no primeiro semestre, né? E aí eu estava com grande parte do dinheiro da bolsa já na conta, e aí com a dúvida, né? Ixi, mas se não vai abrir, o que eu vou fazer? Tudo bem, né? Eu devolvo e termino logo o doutorado, né? Até que em um mês, assim, por conta de uma mensagem num grupo de WhatsApp de outros brasileiros, de outras universidades que também estavam querendo ir para a Espanha, um deles que já estava lá colocou assim: eu acho melhor, quem não veio, tentar procurar outro país. Porque o verão está começando aqui, as pessoas estão saindo e os casos estão aumentando. E aquela mensagem desse rapaz, eu falei assim, virou uma chave. Eu falei assim, eu não vou devolver o dinheiro. Já teve muito corte naquele ano de pesquisa, de bolsas. Eu estou com metade do valor da bolsa na minha conta. Eu não vou devolver esse dinheiro, né? No caso, para o governo que estava. Alô? Sim. Até esqueci, gente. Enfim, então, eu não queria devolver. Então, eu achava que era... Acho que é um desaforo, assim, né? A gente sabe de todos os cortes de pesquisa para a área de educação e a gente devolveu o dinheiro? Não. Então, ok, não pode ser Barcelona, não pode ser na Espanha, tudo bem, agora também não quero pisar em solo espanhol.
né? Porque eu não estava indo lá para fazer nada errado, tipo, estava com tudo certinho, não quer, então eu vou procurar um outro país que esteja aberto a brasileiros, que esteja emitindo visto. E aí manda e-mail para vários professores, vários contatos de vários países, pesquisando várias embaixadas ou consulados para ver se estavam emitindo visto, até que surgiu uma professora portuguesa de uma universidade de Coimbra, por intermédio de uma professora que participou da minha banca de qualificação, não a conhecia. Mandei um e-mail me apresentando, né? Eu acho que isso também, quem tem vontade, principalmente de fazer a internacionalização, precisa ter cara dura mesmo, gente. Se apresenta, eu estudo na USP, nesse programa, eu pesquiso isso, eu tenho muito interesse de, no futuro, fazer algum projeto em colaboração com o seu grupo, sabe? Eu acho que se apresentar mesmo. O máximo que a gente vai ter é um não. Então, assim, acho que é se arriscar mesmo. Hoje mesmo eu estava falando com uma colega de grupo, porque ela pensou de fazer com Ferdinand, agora eu esqueci o sobrenome dele, é um pesquisador da Martinica que trabalha com decolonialidade. Malcolm Ferdinand, né? Então, por exemplo, eu falei, manda para ele, porque imagine, se ele falar um sim, você pode, né? É incrível, assim, então a gente tem que fazer esses contatos. E aí, então, essa professora me deu a carta, muito rápido, eu consegui fazer todo o processo de mudança na CAPES, e começa tudo de novo, pediu visto, mas deu certo, e aí fui. E eu acho que foram 6 meses assim que eu consegui realmente viver a pesquisa, viver um outro país de uma forma que a gente só tem noção, acho que depois, né? Mas é uma vivência incrível que eu acho que quem puder, quem tiver esse desejo, eu acho que eu super recomendo, tá? E é isso, a gente está num programa que tem bolsas para internacionalização, tá? De doutorado sanduíche todos os anos. Então, eu acho que é uma grande oportunidade mesmo. E aqui toda a parte cultural também, né? Que aí também não é só pesquisa, né, gente? A gente tem que viver também. Então, a parte cultural aqui do fado, aqui conhecer um pouquinho da história do país e da ditadura, que, no caso, a universidade onde eu estava também era referência, então tinha uns registros históricos, a parte da gastronomia, né? Porque, afinal, a gente está em Portugal, e também um pouco de como que essa questão dos riscos é visto e tratado lá, né? Isso aqui era numa região... Eu não lembro exatamente se era do Porto, mas essa questão mesmo dos fenômenos lá que eles têm. E aqui, então, a terceira parte, né, de como conecta a pesquisa com outras instituições não universitárias, não acadêmicas e políticas públicas. E aqui é só alguns exemplos que eu trouxe. Primeiro, então, é o livro, né, que circulou. É um e-book, então ele está disponível para baixar gratuitamente, quantas vezes quiser. E o livro só nasceu por conta de um convite que surgiu de uma instituição portuguesa. Então, por conta de eu ter feito o doutorado sanduíche lá, e uma recomendação de um professor para transformar a tese em livro, surgiu essa oportunidade, né, deles fazerem a diagramação. Então, eles fizeram a diagramação de parte da tese e transformada nesse livro. Então, esse é um primeiro exemplo, e aí vai ficar à disposição também para quem quiser fazer o download. E, novamente, então, a capa foi construída por uma outra doutoranda do INPE, que me ajudou nesse processo de cocriação de elementos. Tem um artigo dela numa revista digital que chama Climacom, que ela conta o processo de criação e os elementos, porque ela escolheu essa fonte, a cor, as figuras geométricas. Então, ela faz em qual autor ou livro ela se inspirou para começar a fazer. Então, ela detalha todo o processo criativo dela, e é bem interessante. E ela é da área de pesquisa, né? Ela já é doutora do INPE. Então, acho que é mais um exemplo aí dessas possíveis parcerias que a gente vai encontrando pelo caminho da pesquisa. Bom, aqui, né, então, do prêmio. Então, isso
desdobrou do prêmio. Aqui a foto com meus pais, a minha orientadora, quem não conhece, a professora Rosana, do Departamento de Zoologia do IB. Esse é o pesquisador Oswaldo, que foi diretor do CEMADEM, hoje ele está no Ministério de Ciência e Tecnologia, e aqui é a Raquel Treiber, que já coordenou Educação Ambiental no MEC, e hoje ela é coordenadora do CEMADEM Educação. Tá? E aí, aproveitar, né, que eu fiz uma surpresa, hoje eu confirmei, eu queria entregar o diploma, um certificado do Prêmio CAPES para o programa, porque o Prêmio CAPES entrega para o doutorando, a doutoranda, o orientador, mas o programa. Então, eu queria, no nome da Maria Helena, fazer a entrega, tá? Porque acho que essa é uma conquista, acho que essa é uma conquista de todos nós, né? Assim, e aí é isso. Acho que a pesquisa também leva o nome do programa, do PIEC, e da USP. A gente manda enquadrar. Eu acho que o PIEC já teve, acho que algumas menções, né, honrosa, mas acho que esse foi o primeiro prêmio, né? E eu não sabia desse prêmio até depois que eu defendi. Tá? Então, assim, eu nem sabia que existia isso. Meu objetivo era defender, gente. Era defender, era virar página, né? 4 anos, pandemia. Então, era isso. Eu estava sem bolsa, então eu precisava entregar. Eu queria entregar, fazer o meu melhor, mas eu queria fechar esse ciclo, né? E aí, em fevereiro, eu defendi em novembro, final de novembro de 22. Em fevereiro de 23, saiu o edital. E aí foi quando eu falei, nossa, nem sabia que existia isso, né? Pessoalmente, minha família estava passando por um processo bastante difícil, a gente tinha perdido meu irmão naquele mês, mas foi isso, assim, então, ok, tem isso, o que precisa? Não precisa muitas coisas, assim, né? Já é a tese, é um resuminho, as publicações, tá, vamos mandar, né? E era isso, e mandei e esqueci. Mas eu sabia mais ou menos quando ia sair o resultado. Então, por mais que a gente ache, né? Uma vez eu lembro que eu comentei com um colega do grupo de pesquisa da Rosana. E eu falei assim, nossa, Gabriel, mas imagina, é o Brasil inteiro, né? Ele falou, mas a gente é USP, né? Então, sim, então a gente também, de alguma forma, tem um peso, né? A gente sabe o desafio que foi para entrar e o desafio que é para sair. E é isso. Então, e aí, quando saiu o resultado, eu lembro que eu li e vi o nome, e tipo assim, você não acredita, você acha que você está querendo ver o seu nome lá, porque você fala assim, não é possível. E eu lembro que a minha reação, tipo, meu corpo tremia. Meu corpo tremia, porque é uma coisa que você fala assim, não é possível, né? Não é possível. Então, assim, foi um choque feliz, né? Mas é isso, foi esse processo assim que as fichas demoraram para cair, o que realmente isso representava. E eu tomei um pouco de também consciência nesse evento de premiação que foi na CAPES em Brasília, pelas falas. Então foi 23, né? Então foi a primeira premiação no atual governo, depois de tudo que a gente vivenciou de negacionismo e cortes na pesquisa e educação. Então, todas as falas de todas as pessoas, né, de várias instituições, CNPq, CAPES, foram muito potentes, né, nesse aspecto de valorização e refortalecimento da própria pesquisa no Brasil, né, porque a cerimônia de premiação é com uns 49 ganhadores, um para cada área do conhecimento. Né? Então, ou seja, são todas as áreas, né? Exatas, humanas, todas. Então, acho que foi um momento muito especial. Tá, e aí, outro desdobramento, isso é novo, tá? Isso eu não falei no último seminário. O prêmio da CAPES é uma bolsa de pós-doutorado, para continuar a fazer pesquisa, né? Eles querem para continuar fazendo pesquisa. Só que na época existia a possibilidade de eu
começar um pós-doutorado aqui na USP, no projeto temático. Então, talvez eu não usaria essa bolsa. Quando efetivou a bolsa do pós-doc aqui na USP, eu falei, então eu não vou usar mesmo aquela, né? E aí eu lembrava de uma cláusula, gente, é muito importante ler todas as cláusulas dos editais, das bolsas. Por mais que aquela informação não vai ser útil naquele momento, mas assim, leia com atenção, porque era uma linha lá que falava: se você não usar a sua bolsa, você pode pedir até fevereiro de 2023 a conversão desse prêmio, né, em custeio. Era isso que tinha. Então em custeio, na rubrica custeio. Então ficou tá, depois eu vejo o que era isso. Aí quando eu vi, não vou usar, OK, o que é custeio? Vamos tentar ver como é que funciona isso. Aí mandei e-mail para a CAPES, olha, o que pode ser isso? Pode ser impressão, porque aí eu consigo imprimir mais livros desse para fazer mais doação. Não pode. Tá. Outro detalhe, precisa ser colocado num projeto que você seja coordenadora. Tá. Serve projeto de pós-doc? Serve. Eu falei, então tá bom. E aí, as perguntas chaves. Paga diária? Paga. Paga passagem? Paga. Então tá bom. Então eu vou criar. Vou criar uma visita técnica para saber como que um outro país trabalha essa temática da minha pesquisa, que ganhou o prêmio. Né? Então, tinha que associar também ao projeto de pós-doc, mas também à pesquisa do prêmio. E aí eu decidi ir para o Japão, porque o Japão né, como o professor falou, é um dos países de referência nessa questão de preparo, porque eles têm todos os tipos de desastres lá, né, infelizmente. Então, e é isso, escolhi outro processo também, consegui cartas, aprovação da CAPES, mandar um projeto de pesquisa, tal, mas deu certo. E aí eu consegui embarcar final de outubro, por isso que eu sumi da disciplina, não subi, né? Logo depois que a gente fez essa atividade na disciplina de licenciatura interdisciplinar, foi quando eu embarquei para o Japão, para ficar algumas semanas com alguns pesquisadores e saber como que eles trabalham essa temática. Tá? E aí acho que eu trouxe, eu não vou explicar exaustivamente, mas acho que eu quis trazer um pouco de outras facetas de como essa temática está presente lá no país. Tá? Aqui é a parte religiosa, que eu não imaginava, primeiro, que efetivamente os desastres estão na vida dessa população desde sempre. Essa fileira aqui são Budas, né, chama Jizo-sama, que Jizo, que eles colocam essas roupinhas vermelhas, que são protetores das crianças e dos viajantes. Aqui é uma fileira que acho que tem mais de 70. Só que muitos estão com partes quebradas, ou sem cabeça, ou tem alguns que não tem nada. E aí eu li uma informação de uma placa do lado, que está bem do lado do rio, e eu não lembro exatamente o ano, assim, mas foi muitos anos. O templo foi destruído por conta da inundação. E isso foi o que sobrou. Tá? Então, por exemplo, isso já começou a trazer durante o meu horário de turismo, né? Como que isso também, de alguma forma, surgia. E aqui é na mesma cidade, que chama Nikko, que fica no norte de Tóquio. Eu estava caminhando também e resolvi entrar aqui. Aqui tem um oratório. Tá? Aqui é do estilo shintoísta, religião shintoísta japonesa, que é do Japão mesmo. Né? E fiquei muito emocionada aqui, em frente a esse oratório. Assim, fiquei muito emocionada. Começou a sair lágrimas nos meus olhos, assim, muito emocionada. Aí eu assim, nossa, né, por que será? Tá, ok, vou continuar meu caminho. Fui até o alto da montanha, voltei. Quando eu passei de novo, eu falei assim, eu vou lá de novo. Aí entrei. Aí tinha um escrito japonês, né?
que eu leio, mas eu leio que nem crianças. Então, tinham muitos ideogramas que eu não fazia nem ideia do que estava escrito. E resolvi traduzir com o Google. Na hora que eu traduzo, eu vejo que era um santuário e falava em desastre, em prevenção de desastres, né? Ou seja, acho que é mais para mostrar também como eles têm esses talvez pedidos de proteção a esses fenômenos também. Aqui, acho que é uma parte também que mexeu muito comigo, que é a parte histórica e de como eles trabalham a parte da memória. Aqui é em Hiroshima, dentro do... esqueci o nome agora. É um museu grande lá, memorial. Eu acho que é um dos museus mais baratos que tem no Japão. Você consegue pagar, acho que com uma moedinha. E tem tradução, né, em quase todos os idiomas. Todos os idiomas. E o em português está em português do Brasil. Tá? Porque é isso, eles têm realmente o objetivo de promover a paz e que isso não aconteça de novo. Essa foto me chamou muito a atenção porque é como se fosse um guarda, né, machucado. Ele está emitindo um documento que é um certificado de desastre, que era um documento que comprovava que essa pessoa foi atingida e ela já tinha recebido um benefício. Mas isso também mostra como que, naquela época, né, gente, assim, depois de sofrer com uma bomba, assim, eles se organizavam e tinham isso de alguma forma registrada também. Então, isso também, assim, então, de novo, nos momentos de lazer, em museu, em espaço aberto, quando eu encontrava isso, de alguma forma, me trazia outras reflexões que vão além da pesquisa. Tá? E aqui, o que mais também chamou a atenção e mexeu também muito comigo, é uma região que não estava prevista originalmente. Eu tinha 3 professores anfitriões lá, de 3 universidades. Esse foi o quarto, que o primeiro professor japonês que me apresentou. Tá? E não foi nada fácil encontrar um professor anfitrião japonês. Tá? Todos foram homens. Assim, talvez isso represente um pouco como que é a estrutura social do Japão também, quem conhece um pouquinho. Eu vi pouquíssimas professoras nas universidades, pouquíssimas, tá? E só consegui um. De 3, só um era japonês, o outro era alemão e outro era indiano, que estão há anos em universidades japonesas. Mas esse primeiro que me apresentou esse outro professor na região de Sendai. Quem conhece, é a região do norte, onde foi atingido por tsunami. Não estava no meu plano, né? Eu queria ver mais a parte de inundação, deslizamento e até terremoto, mas tsunami não estava no meu plano. Era mais longe, era no norte, eu não tinha nenhum contato lá. Mas apareceu essa oportunidade e, claro, vou lá. E foi a chance que eu tive de visitar escolas japonesas. Foi nessa região. Tanto de Fukushima, que é onde teve também, além do tsunami, o acidente nuclear, e Sendai, que só teve não, né? Teve o tsunami. E aqui, eu acho que me tocou muito, primeiro, aqui, gente, a marca de onde a água chegou. Nessa escola em Fukushima. Tá? Essa é a estrutura das escolas, aqui só tem 2 pisos, a água está aqui. E eles marcam. E aqui não dá para ver, mas... Então, né, tem 4 plantas, 4? E a água chegou até o 2º piso. Estava em horário de aula. As crianças subiram, com orientação do diretor, aqui para o teto. E elas foram resgatadas um tempo depois aqui. E elas viram tudo. E eu acho que o grande aprendizado é como que o país lida com essa questão e de não apagamento da memória, que acho que esse que é o ponto que eu queria trazer. Que, para a gente, e eu acho que eu entendo, porque eu também, né, eu sou brasileira, fui criada na cultura brasileira, eu prefiro não lembrar disso, eu prefiro esquecer. Né? Então, eu não quero nem ver. Vou demolir tudo. Vamos demolir tudo e construir uma outra escola. Lá, é lógico que eles não vão deixar todas as escolas como memorial, mas algumas, estrategicamente, eles transformaram em memorial ou em museu.
Você paga um valorzinho, ou às vezes, aqui acho que não pagava, aqui a gente pagava também em moedas, que você tem a chance de percorrer toda a escola. E a escola, eu acho que está quase do jeito que ela ficou, tá? Para realmente ter esse impacto, porque eles querem que as pessoas conheçam, para que isso não volte mais a acontecer. Ou, se voltar, que a população esteja mais preparada. E um dos educadores de um museu lá de Fukushima, ele me falou algo que eu nunca tinha escutado, turismo de esperança. Então, não é turismo da tragédia, é um turismo da esperança. Então, e é isso, né? Como que cada país lida com isso, que a gente talvez realmente possa aprender aprender com o passado para transformar o nosso presente e o nosso futuro. Ixi. Às vezes eu também tenho problemas de tecnologia, mas pode passar? Acho que está acabando já, gente. Ah, tá. Esse foi outro desdobramento. Um dos professores que me recebeu convidou para escrever um capítulo, né, da pesquisa nesse livro. Então, está disponível também. Acho que com o e-mail da USP dá para baixar gratuitamente. E acho que, quase por fim, efetivamente, como que a pesquisa pode contribuir em desdobramentos nas políticas públicas. Então, esse ano, eu estou como uma gestora técnica da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, por conta das inundações, enxurradas que aconteceram em maio do ano passado, para criar planos de contingência nas escolas estaduais, de forma participativa, de forma contextualizada, porque quem vai criar são as escolas. A secretaria, né, então eu estou na equipe para ajudar a criar um guia e um processo, um percurso formativo para que esses planos sejam criados a partir da identificação dos riscos locais dessas escolas, porque cada escola está numa localidade e tem realidades muito diferentes de quem está na região metropolitana de Porto Alegre, quem está, por exemplo, em outras regiões como o Vale do Taquari. E é uma ação basicamente de resposta, mas esse projeto está sendo um catalisador de outras possibilidades, ações e agora até integração curricular desse tema no currículo gaúcho. Tá? Então, um novo consultor vai ser contratado futuramente para pensar nessa curricularização, olhar o currículo gaúcho atual, identificar todas as interfaces de como trabalhar esse tema no que já está posto, sem recriar ou demandar outras demandas. Tá? Então, acho que isso. E movimentando também todo o processo dentro da Secretaria Estadual de Educação, mas também estabelecendo pontes e novas demandas com outras secretarias do governo estadual. Então, acho que isso tem sido bastante desafiador, mas, ao mesmo tempo, abre, né, essa possibilidade da gente efetivamente ajudar nessa construção da cultura e de proteção dessas escolas.
e dando autonomia e protagonismo para esses atores escolares. Então, acho que é isso. Ah, tá. E agora, por fim, a maquete. Tá? Ela foi criada, então, dentro do projeto de pesquisa de pós-doutorado que eu estava fazendo, que é de integração de temas ambientais no processo formativo de futuros professores e professoras de ciências da natureza. Então, tem 2 estudantes que fizeram o curso, a disciplina no passado, que puderem levantar a mão, né, que participaram dessa disciplina interdisciplinar, com vários docentes de vários institutos, faculdades aqui da universidade. E eu era responsável, né, para trazer a camada ambiental dentro desse curso. Depois, quem tiver interesse, a gente pode falar, os meninos também podem contar um pouquinho. E eu pensei, eu ia trabalhar sobre riscos e desastres, mas, ao mesmo tempo, eu queria trazer uma possibilidade interativa de como esse tema poderia ser abordado, né? Com um instrumento que talvez não era muito conhecido das outras áreas. Né? Então, eu sou ecóloga, até esqueci de falar, sou da área da ecologia, mas, por exemplo, né, a gente viu, então, o pessoal da licenciatura de Física, de Química, talvez não tenham tido uma oportunidade de trabalhar questões a partir de uma maquete. Então, foi um processo de cocriação junto com o Leonardo Capucci. Ele é técnico do Laboratório de Recursos Didáticos em Geociências, do IGC, então, aqui pertinho. Tem alguém que é do IGC? Aqui? E essa maquete, ela está disponível para empréstimo. Tá? Então, quem já está em sala de aula, ou quem tem algum projeto, tem interesse, é só procurar o Leonardo, esse é o e-mail dele, então, leonardo.capucci@usp.br, e fazer o combinado, né, de como fazer retirada, tudo. E a maquete, ela permite N possibilidades de trabalhar. Tá? Então, ela tem peças soltas, e a gente pode criar desde um roteiro, dependendo do tempo, ou deixar o grupo livre, ele vai montando a partir de uma realidade A, B ou C. Tá? E aí tem todos os desdobramentos aí que a gente pode também ter. Aí eu não sei o tempo, gente, eu perdi no meu tempo. Tá, então, acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Depois, quem tiver interesse, a gente pode ficar mais um pouquinho aqui para mostrar. Alô? Agora sim funciona. Patrícia, muito obrigada. Serei bem breve, mas assim, eu acho extraordinário o trabalho da Patrícia e, principalmente, tem muitas coisas que poderíamos destacar, mas assim, ela trazer essa perspectiva da pós-graduação para vocês, né? Desde o início, mestrado, escola pública, doutorado, pós-doc, projetos. Então, que a Patrícia é gênio, ela conseguiu. Não, ela está contando uma história de uma pessoa concreta, real, que foi atrás. Então, além de toda a contribuição dela, eu acho que é super importante. Parabéns pelo trabalho, belíssimo seminário, mas também como incentivo para quem está no programa e para quem está começando agora, tá bom? Então, muitas palmas para ela. Ainda tem... Obrigada, Patrícia. Sua aviso, ainda tem café e pãozinho de queijo, deve ter... Desculpa, eu acabei me perdendo aqui no tempo, contando as histórias. Mas fiquem à vontade para comentários, dúvidas, lado B, lado C, tá? Eu acho que esse é o momento aqui. Desse. É por causa do horário, né? É por causa do... Bom, gente, eu peço desculpas pela descortesia, eu sempre peço desculpas. É que eu dou aula às 6, tá? No Instituto de Química. Então, antes disso, eu queria te dizer, não é complementando, acho que corroborando o que foi dito pela colega, que é o seguinte: achamos uma palestra muito, 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 muito bem armada. E acho que contribuiu muito.
Você está de parabéns. Eu Tá? agradeço, professora. Escutar isso é sempre bom. Então, foi muito interessante mesmo. Aí eu gostaria de ficar aqui fazendo 500 perguntas, mas não faltaram oportunidades, tá, gente? Então, me desculpem. Eu sempre falo porque eu estou saindo correndo, porque eu quero que vocês saibam o seguinte, isso normalmente é uma descortesia horrível, tá? Então, a gente tem que explicar porque está sendo descortês, né? Estou explicando. Patrícia, parabéns pela toda a sua ousadia, originalidade, né? E acho que a gente tem muita coisa em comum, né? Muita coisa em comum. Eu também fiz pós-doutorado no Japão, né? Com a minha família toda. Tem 3 filhas, que tinha 5, 7, 9 anos, né? Então eu fiz lá o pós-doutorado. E então essa parte do desastre eu conheço bastante, porque eu passei também lá. Depois eu voltei mais de meia dúzia de vezes, né? Trouxe vários pesquisadores do Japão também para cá, via FAPESP, via CNPq, via os coisas do Japão que tem, né, muito mecanismo, né? Eu tenho uma dúvida, assim, porque recentemente teve uma queda de árvores, né? Foi um desastre muito grande. Na minha rua, aqui eu moro na Rua Martins, pertinho, caiu uma árvore também, e aí na rua de baixo caiu outra árvore. Foi um desastre. E aqui também na Vital Brasil também caíram árvores, né? Foi recentemente, né? Eu acho que não sei quantas árvores caíram toda São Paulo, né? Então, aí eu fui ver, eu curioso, fui lá ver como é que estava a raiz das árvores. Não tinha raiz. Por quê? Primeiro que essas árvores não eram adequadas. Nós temos esse exemplo aqui na física. Quando você vem aqui, você tem 3 troncos grandes lá plantados, né? Eu sei até quem que plantou. Foi um funcionário que plantou. Achou aquilo interessante, né, e plantou. Mas não era adequado, que estava comendo toda a fiação, né? Essas árvores também em São Paulo, o ficus, também não é adequado para São Paulo. Além disso, as calçadas sufocam a árvore. Então eu fui lá ver a árvore, não tinha raiz. Então você vê, na natureza, você vê que, você olha assim, é difícil você ver uma árvore caída. A não ser que bate um raio, né? Então eles balançam porque tem raiz, tem sustentação. Agora em São Paulo não tem, porque eles colocam e sufocam com a calçada. Então às vezes você não vê nem raiz, porque está tudo calçado. Então o que eu queria perguntar assim, é uma coisa interdisciplinar. A gente não tem esse aspecto, né, de consultar. Então quem que devia ser consultado? Que tipo de árvore é adequado de trazer uma árvore que muitas vezes não é nativa, e às vezes o pessoal acha, essa árvore é muito bonita, né? Vai plantando, vai plantando, vai plantando. Mas aí acontece esse desastre. Então eu acho que isso que é importante, né? Precisa ter consultar vários, agrônomo, todo tipo de pessoa, biólogo, tudo isso, qual é adequado para essa aqui. Não há dúvida que a Zona Oeste ela é um pouco privilegiada, tem árvores, você vê na cena universitária, você vê, que bonito a árvore. Essas quedas, né, professor, acho que elas são resultados dos impactos. Sim. Né? Ele não é necessariamente, não é um desastre conceitualmente do que a gente entende, mas ele é um resultado do impacto de temporais, fortes chuvas, e é sistêmico, né? Caiu porque não tem um sistema de drenagem efetivo, realmente não foram escolhidas espécies adequadas, o solo não teve manutenção, cuidado, a poda correta, então é sistêmico, né? Então isso a gente vê que realmente as coisas na nossa vida, né, nos nossos espaços, a gente precisa mesmo desse olhar interdisciplinar. Eu acho que a gente não faz isso, e eu vejo sempre assim. O nosso professor, eu trabalho muito com professor da rede pública, né? Muitas escolas, né? E aí, muitas vezes, ele quer que o professor tenha uma visão interdisciplinar, ao passo que a formação dele foi disciplinar. Como é que ele tem que se virar? O professor tem que trabalhar de física, com biologia, com química e com a de artes, tudo junto, e ele não está preparado para fazer isso, né? Então, eu acho que a gente tem ainda muita coisa para avançar na educação, eu acho que é muito complicado. Eu não sei como a gente vai fazer essa ligação, né?
Eu acho que eu penso assim, também, para mudar muitas vezes alguns conceitos, a gente tem que começar com as crianças. Com as crianças. Eu me lembro, problema em São Paulo, de usar o cinto de segurança. Houve uma campanha muito grande com as crianças. Dizer, pai, você tem que usar o cinto de segurança. Então, foi isso. Então, a criança, ela era muito mais, assim, incisiva de falar. Agora, Sim. o adulto, muitas vezes, ele não tem esse hábito, né? Eu não vou usar cinto de segurança. Hoje não, hoje é lei, tem que Sim. usar. Então, isso. Desculpa. Mas muito obrigada, professor. E essa questão da formação interdisciplinar, eu acho que é realmente um desafio, né, da gente pensar. A disciplina que foi feita no passado foi nessa tentativa mesmo de promover e contribuir na formação de futuros professores de ciência da natureza. Então... Gente, enquanto isso, fique à vontade para tomar um café, comer pão de queijo. Não, depois eu... Não, depois eu... Boa tarde. Não, agradeço, né? Reforço todas as falas também só de olhar aqui no seminário, dá para ver que a pesquisa é incrível, mereceu, né? Todos os prêmios que ganhou enfim. Mas eu queria fazer um comentário, na verdade, muito ligado ao finalzinho da sua apresentação, sobre essa sua participação nos projetos no Rio Grande do Sul, né? E para reforçar o quanto isso é importante e fundamental, assim. E aí eu vou aproveitar para dar o exemplo da minha escola, né? Porque aqui em São Paulo, há um mês atrás, mais ou menos, os professores de todas as escolas, as coordenações, etc., foram recomendados a fazer uma reunião para decidir, dentro de um período de um mês, qual seria o plano de contingência das escolas, assim. E aí, sem instrução alguma, sem formação técnica alguma, etc. Escola estadual? Escola estadual. E só uma coisa, assim, muito burocrática, assim, gente, a gente tem que fazer um plano, então quem tiver alguma ideia aí para lidar com problemas na escola, por favor, avisa. Só que a própria coordenação já tinha ali mapeado alguns riscos que são inerentes ao sistema da escola, assim. Então, ela falou, porque essa escola era uma escola feita para Fundamental 1, então os corredores são estreitos, só que hoje a gente recebe ensino médio. E aí tinha isso e o muro, a quadra está interditada, né? Porque o muro foi interditado pela Defesa Civil, assim, então há 2 anos, etc. E aí, assim, só que a grande questão não é nem só essa escola, é que esse foi um comunicado para a rede inteira de que, tipo, olha, é assim que a gente vai fazer. Isso foi vendido como democrático, assim, né? Então, vocês podem participar das ações emergenciais para opinar sobre a reestruturação das escolas, só que sem o menor convencimento técnico, sem apoio, sem tempo, sem nada, assim. Então, acho que é muito importante que você esteja aí com esses projetos, porque São Paulo está precisando também. E outra coisa que eu queria comentar é que eu gostei muito de você ter pensado em novas representações, assim. Eu acho que a gente precisa muito de novas representações nas nossas pesquisas, no ensino, etc., porque eu confesso que eu fico um pouco triste, assim, da gente estar já num novo século e com novas possibilidades de pensar o mundo, e a gente sempre tem um diagrama de Venn, uma tabela, ou triângulos e esse tipo de coisa que eu realmente não sei se eles representam mais o mundo complexo que a gente vive, ou se um dia representaram, né? Que aí é outra questão. Então, parabéns novamente. Obrigada. Qual é o seu nome? Carlos. Te agradeço. Acho que só, né, acho que 2 colocações. Eu conheço parte da equipe da Secretaria de São Paulo que está fazendo esse processo.
O que eu soube é que eles estão fazendo formações. Mas é isso, eu não sei o quanto que isso efetivamente acaba chegando na ponta. Tá? E eu acho que é um desafio enquanto sociedade brasileira. No Rio Grande do Sul, a gente também está estudando, e eu também estou estudando, que eu não sou da área de plano de contingência, eu sou da área mesmo de educação, né? Vocês viram pela pesquisa. Então, estou lendo muito, aprendendo com outras pessoas, e pensar nesse caminho de como a gente pode apoiar a elaboração dos planos no Rio Grande do Sul, né? Lá a opção foi, vai ser com um grupo piloto de elaboração de um guia, formação e depois criar até um grupo de apoio para fazer essa implementação nas escolas, né? E, ou seja, esse processo de construção, de identificação de ajustes necessários, e a gente acredita, e esse documento todo da elaboração do guia vai ser público depois, né? Então, que também possa, de alguma forma, estar mobilizando, incentivando o desenvolvimento em outras redes também, porque é uma coisa inovadora, tá? É uma coisa inovadora mesmo. Então, mais alguém? Alguém mais? Patrícia, ia te perguntar, você quer usar a maquete? É porque eu fico preocupada do horário. Eu acho que, assim, quem tiver interesse, acho que pode vir aqui, ver, e eu posso ficar mais um tempinho também, para não ultrapassar o horário aí do pessoal. E nós temos um exercício, enquanto se alguém quiser descer, é a palavra do dia, né? Todo final de seminário, as pessoas falam uma palavra do impacto que causou o teu seminário. Alegria. Esperançar. Inspiração. Esperança. Inovação. Prevenção. Motivação. Esperança também. Inovação. Responsabilidade. Esperança. Prevenção. Memória. Aprendizado. Inspiração. Descoberta. Tem hífen, então, socioambientais. Colaboração. Educação. Esperança. Inspiração. Esperança. Minha inspiração também. Vou copiar a sua amiga, inspiração também. Muito obrigada, Patrícia. E se alguém quiser, vou repetir o agradecimento e admiração pelo trabalho. Se você quiser explicar, tem alguns minutos, algumas pessoas podem ficar para usar a maquete. Eu acho que podem vir para cá, porque eu acho que é mais interessante ver de perto. E só relembrando, gente, eu também agradeço muito. Eu acho que minha palavra seria compartilhar. E só também reforçando, só para saber, o livro está aqui. O livro, então, vai ficar disponível, o livro físico, na biblioteca do Instituto de Biociências. Tá? Eu só não vou doar aqui na física, gente, porque a biblioteca está em reforma, tá? Mas eu também escolhi lá porque acabou sendo a minha sede que pena. da Dora, gente. Gente, só lembra, quem é aluno da disciplina, semana que vem não tem seminário, tá bom? Pode desligar ou tem que usar ainda? Melhor usar?